Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ter você aqui, meu amor. Tudo bem com você? Tudo ótimo, meu amor. O prazer é meu, a alegria é minha de estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre 3 verdades secretas sobre emagrecimento real. Para quem não me conhece, eu sou Marcela Ávila, nutricionista especialista em emagrecimento. Eu sou o Dr. Cristiano Correia, médico, nutrólogo e endocrinologista. Juntos hoje nós vamos revelar estes 3 segredinhos que vão destravar sua mente para que o emagrecimento seja verdadeiro, que você não caia nos mitos que te contam aí a todo momento e que te fazem ganhar peso a cada dia. Doutor Cristiano, como médico endocrinologista, tem todo o respaldo para falar um pouco para nós sobre essas 3 verdades. A primeira verdade, e às vezes a verdade dói, né? A verdade às vezes dói, porque é uma verdade que as pessoas às vezes não querem acreditar. Então, a primeira verdade é: contar calorias não te emagrece. E essa verdade dói na alma, sim, doutor Cristiano, porque as pessoas pautam a sua vida e o seu emagrecimento em ler o rótulo quantas calorias tem. Então, se o refrigerante é 0 calorias, toma 2 litros por dia que não tem problema. Se o alimento tem menos calorias, eu consumo à vontade. E hoje, é verdade isso, doutor Cristiano? Essa é uma grande verdade? Contar calorias não emagrece? Me explica melhor o que é calorias, por que contar calorias não adianta nada, como funciona? Contar calorias não adianta nada, e não adianta nada mesmo, não tem relativo nisso. Eu vejo algumas pessoas até tentando relativizar as coisas. Pessoal, a verdade é uma só, não tem meia verdade ou meia mentira. Então, eu costumo dizer que meia verdade é uma grande mentira. Não deixa de ser uma grande mentira, uma meia verdade. E a meia verdade é que as calorias sim são importantes. Elas não são importantes. Existem calorias boas e calorias ruins, e isso não depende do número de calorias. Então, eu posso ter 2 alimentos, esse é um dos motivos. Eu posso ter 2 alimentos, em que um alimento seja um alimento de 200 calorias, por exemplo, e posso ter um produto alimentício, por exemplo, que tem as mesmas 200 calorias. E nessa equação das calorias, eles teriam o mesmo peso, porque os dois têm as mesmas 200 calorias. No entanto, um é um alimento altamente funcional. Esse alimento, ele promove reequilíbrio hormonal. Esse reequilíbrio hormonal promove um emagrecimento, um ajuste da composição corporal dessa pessoa, melhora o funcionamento dos sistemas dessa pessoa, dos sistemas energéticos, do sistema metabólico. Enquanto o outro é um produto alimentício que tem as mesmas 200 calorias, ou às vezes até 0 caloria. Vamos colocar até que esse produto alimentício seja 0. Melhor ainda, vamos comparar um alimento de 200 calorias, vamos comparar um alimento de 200 calorias com um refrigerante, uma soda, um refrigerante 0 caloria. E aí você vai dizer, o refrigerante é muito preferível, né? Porque ele tem 0 caloria, o alimento tem 200, só que não, né? Esse refrigerante, ele vai te intoxicar. Está cheio de toxina, está cheio de aditivos alimentares, está cheio de corantes cancerígenos e que vão deturpar o seu metabolismo e promover obesidade, sim. Porque quem pensa que adoçante não engorda está enganado. Quem pensa que adoçante é inócuo está redondamente enganado. Estudos mostrando isso, né? Aumento da incidência de diabetes tipo 2 e de obesidade com o uso de adoçante, quase tanto quanto o açúcar. Então, essa história da caloria é uma história muito conveniente para a indústria alimentícia, que quer te vender uma imagem de um produto saudável quando ela está te vendendo veneno. E, ao mesmo tempo, quer fazer com que você tenha medo de um produto, de um alimento, como, por exemplo, um azeite de oliva, que é extremamente saudável, mas por ser um tipo de gordura, ele é calórico e você fica com medo. Só que ele vai te promover saciedade, vai controlar a tua compulsão alimentar e vai fazer você emagrecer em última instância. Então, essa história das calorias é um reducionismo, um simplismo absurdamente grotesco e que faz com que as pessoas, ao contarem calorias, morram na praia. Além disso, temos a questão metabólica, que quando você faz uma restrição calórica pura e simples, o seu metabolismo literalmente entra em modo de hibernação. Então, você faz uma redução ali de 30% de calorias e o seu metabolismo reduz 40%, 50%, 60%. Essa conta não fecha e você acaba engordando. Inicialmente, você pode até perder um pouco de peso, que geralmente é de massa magra, não é de massa gorda. E você volta a engordar depois porque o teu metabolismo despenca,
o seu corpo entra em modo de hibernação. E, na verdade, o que nós mais vemos no dia a dia, né, são pessoas contando calorias para ficar magra e ganhando peso. Porque depois de tudo isso que o Dr. Cristiano falou, tem mais um ponto importante, doutor, que é a densidade nutricional. A caloria do alimento, ela é utilizada pelo seu corpo para geração de calor, para geração de energia, para formar seu cabelo, sua pele. Tudo que a gente come, ela tem uma função dentro do nosso corpo. Todo alimento tem uma função. E quando nós optamos por escolher os alimentos pela caloria, nós estamos acabando com o quê? Com o caminho, né? Com o caminho que esse alimento poderia ter. Estamos ignorando todo o resto que é muito mais importante, que são os nutrientes. Estamos ignorando do que aquele alimento é feito, quais são os nutrientes que ele é feito. E o efeito desses nutrientes nos nossos hormônios, no nosso equilíbrio, na nossa saúde, né? Então a gente está reduzindo o alimento a caloria, sendo que a caloria, muitas vezes, ela nem é utilizada pelo nosso corpo, né? Por exemplo, se você come uma proteína, ela entra na sua construção muscular, essa caloria não vai ser queimada, não vai ser guardada. Ela não era caloria para você, ela é um elemento de construção. Para de contar calorias, entenda que o produto 0 calorias, ele pode sim fazer você ganhar peso, porque ele te intoxica. E quando você pauta a sua vida por escolher alimentos que têm densidade nutricional, que vão deixar você nutrida, a caloria pouco importa. Grande exemplo é, que o Dr. Cristiano falou, o azeite de oliva. Outro grande exemplo é um abacate, que é calórico, mas é super nutritivo, gorduras boas, né? A gordura boa, ela é muito mais calórica do que um carboidrato. O carboidrato tem 4 calorias por grama, a gordura tem 9 calorias por grama. Então, assim, o carboidrato, 4 calorias por grama, a gordura 9. Então, vou escolher o carboidrato? Opa, o carboidrato simples, refinado, né? Ele vai ter uma via metabólica fazendo com que eu ganhe peso. E a gordura, com muito mais calorias, ela vai ajudar no transporte dos hormônios, por exemplo, fazendo com que ajude no emagrecimento. Então, essa é a primeira verdade secreta. A segunda verdade secreta, tirar o açúcar e usar adoçante para substituir o açúcar no lugar do seu cafezinho, ficar comprando produtos diet e light, é trocar 6 por meia dúzia. Isso é uma afirmação, uma verdade secreta. Mas me fale mais sobre isso, doutor Cristiano. Adoçante engorda? Então, né, essa é uma das grandes falhas, né, também que as pessoas têm, né, acreditar que ao tirar o açúcar e colocar substituir pelo adoçante, que isso vai ser benéfico para elas. Inclusive, é um dos problemas do refrigerante zero, porque lá tem adoçante, né? Então, a pessoa fica em paz com a consciência dela. Eu estou tomando adoçante, não estou tomando açúcar, por isso está tudo bem. Só que não é essa a realidade que os estudos mostram, né? Então, a pessoa tira o açúcar pensando em emagrecer e põe o adoçante, mais uma vez, baseando no raciocínio da caloria. Olha aí como é que o raciocínio da caloria leva a vários equívocos, né? Então, pensa, o adoçante é 0 caloria, todo adoçante é 0 caloria, né? Se não for 0 caloria, ele é açúcar. Então, vai estar tudo bem, só que não. Por quê? Porque esse adoçante ele promove efeitos no organismo. E tem estudos mostrando que, inclusive, vários adoçantes se ligam às células de gordura, estimulando as células de gordura a armazenarem gordura, agindo como se fossem hormônios armazenadores de gordura. Eles também deturpam os nossos hormônios queimadores de gordura, né? E, além do que, alguns deles desequilibram a flora intestinal, que nós sabemos muito bem, hoje em dia, que as bactérias que um indivíduo possui no intestino, nos intestinos, né? O tipo de bactéria que os indivíduos possuem determina se ele vai ser uma pessoa que vai tender a emagrecer ou a engordar. E aí o que acontece? Esses adoçantes, eles alteram essa flora intestinal, transformando essa flora, esse conjunto de bactérias, num conjunto ruim. Por quê? Pode ser um conjunto bom ou um conjunto ruim. A pessoa pode ter um conjunto de bactérias boas ou um conjunto de bactérias ruins. O adoçante tende a transformar esse grupo de bactérias intestinais num grupo de bactérias que são engordativas, que vão fazer com que a pessoa engorde. Os adoçantes, por diversos mecanismos, eles induzem ganho de peso, induzem acúmulo de gordura, mesmo que não tenham nenhuma caloria. Então, a substituição simples de açúcar por adoçante, assim, principalmente sem orientação médica, sem o equilíbrio,
vai causar problemas, sim. Existem alguns adoçantes que podem ser utilizados, mas mesmo assim com parcimônia. Não existe nenhum adoçante inócuo, nenhum, nem os naturais. É interessante a gente entender sobre adoçantes, pessoal, é que assim, muitas vezes nós buscamos o emagrecimento saudável. Eu vou emagrecer de forma saudável, então eu vou tirar o açúcar, é o primeiro pensamento. E sim, realmente o açúcar refinado, ele atrapalha no processo de emagrecimento. Mas aí então, eu compro um adoçante e faço consumo quase um vidro de adoçante em uma semana. É assim que as pessoas usam adoçante. E tem que lembrar que o adoçante é uma substância artificial. E que essa substância artificial, o seu corpo não reconhece. Então, não adianta fazer essa troca se você não adaptar o seu paladar e acostumando com o sabor verdadeiro. Tem pessoas, doutor Cristiano, que não sabem o que é um sabor de café. Elas sabem o que é um sabor de açúcar. Exato. Elas estão tão viciadas no sabor doce, o paladar doce, que elas não sabem que gosto tem um limão, o café, que são sabores deliciosos, mas a gente não tem o prazer de sentir. Então é importante melhorar o sentir do paladar, né? Sentir os alimentos, e não só açúcar. E de verdade, se uma pessoa retira o açúcar do café e fala que está ruim, é porque ela não gosta de café, ela gosta de açúcar. Então ela está tomando café para, na verdade, cumprir esse valor do doce, do açúcar. Então tem que prestar atenção se você gosta mesmo do café, do suco, ou se você gosta mesmo do açúcar, né? E que está consumindo em excesso. Os adoçantes que podem ser utilizados é o stevia, que vem aí da plantinha que chama Steviosídeo, e também o xilitol e o eritritol, que também está sendo estudado. Hoje nós falamos isso, daqui a pouco lá na frente eu não sei. Então tome cuidado com o excesso. Ela é mutante, né? Eu costumo dizer, doutor Cristiano, se a pessoa reduzir a quantidade de açúcar, é melhor do que ela substituir de cara já pelo adoçante. Então, se você está começando hoje o processo de emagrecimento, está muito adaptada com açúcar, reduza a metade, vai fazendo um desmame gradativo, vai introduzindo alimentos assim, tente sentir o sabor dos alimentos e use o adoçante em último caso, e se for usar, use de boa qualidade, né? O stevia ou então o xilitol, por enquanto, são esses. Essa verdade dói, mas toma cuidado com o adoçante e informe as pessoas aí na sua casa. Doutor, essa terceira verdade secreta, eu vou te contar. Essa muita gente cai nela, viu? Olha o que é essa verdade, eu acho que você vai gostar. A terceira verdade secreta que ninguém te conta é: suco de fruta pode induzir o ganho de peso igual ou mais do que o açúcar. Isso é uma verdade secreta, doutor? Me conta um pouco qual é a diferença de fruta e suco de fruta. Que história é essa? Me dá uma dor no coração quando eu vejo que uma pessoa senta numa mesa de um restaurante e ela pede um suco de fruta, né? Pede um suco de laranja, um suco de uva, achando que ela está pedindo um copo de saúde, né? E, na verdade, ela está se intoxicando ali naquele momento. Existe uma diferença brutal entre suco de fruta e fruta. Então, uma coisa é você consumir fruta, outra coisa é você consumir suco de fruta. O suco de fruta, para começar, ele é concentrado. Então, quando você toma um copo de suco de laranja, você não está consumindo uma laranja. Você está consumindo 3, 4, 5, 6 laranjas, depende de quão concentrado aquele suco foi feito. Segundo, você não está consumindo a parte boa da fruta, a parte principal da fruta, que são as fibras. Essas, sim, elementos saudáveis. Então, você está excluindo exatamente a parte boa e ficando com somente o açúcar da fruta, talvez um pouco ali de vitamina C, no caso do suco de laranja, mas aí o efeito benéfico da vitamina C se torna sobreposto, se torna suplantado pelo malefício do excesso de frutose que essa pessoa está consumindo. Então, ela está consumindo num copo de suco a frutose, que é a parte tóxica da fruta, vamos dizer assim, é um açúcar que o nosso corpo não processa bem, né? Está consumindo a frutose de 5 laranjas ao mesmo tempo, sendo que ela não conseguiria chupar 5 laranjas, ela ia se saciar na primeira ou na segunda no máximo, se ela consumisse o bagaço junto, né? Então, é uma deturpação
do alimento. Então, apesar do suco de laranja ter uma origem natural, ele é um alimento processado. Por quê? O pé de laranja não dá suco de laranja, o pé de laranja dá laranja. E a laranja inclui o bagaço, inclusive aquela parte branca da laranja, que muita gente acha estranha, mas seria interessante que se comesse uma parte daquela parte branca da laranja. E tem muita pectina, que é ótimo para as bactérias boas, que são emagrecedoras do intestino. Mas o bagaço da laranja já está de bom tamanho se a pessoa comer, né? Poderia comer a parte branca também. Deveria. Isso é comer fruta. A fruta é feita para ser consumida dessa forma, né? Então as pessoas acham que estão engordando porque estão consumindo muita gordura, quando na verdade muitas delas estão engordando porque estão consumindo muito açúcar, amido, carboidrato, farinhas, né? Que quando chega no fígado, o fígado, naquela sobrecarga de carboidrato simples, e a frutose é um carboidrato simples, né? Porque é um açúcar simples, vai ser convertido em gordura no fígado e vai ser transportada essa gordura para a corrente sanguínea, uma parte vai ficar no próprio fígado e o restante vai ser depositado na barriga, vai ser depositado no abdômen, nas vísceras, nas coxas, nas nádegas. Aí a pessoa engorda. E está engordando por quê? Consumindo suco de fruta. E além de engordar, está produzindo gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. E essa pessoa vai tomando suco, essa esteatose hepática vai piorando, até um dia se tornar uma esteatohepatite, que depois evolui para uma cirrose hepática. Hoje, a principal causa de cirrose não é a bebida alcoólica. A principal causa de cirrose hepática, cirrose no fígado, é ingestão de carboidratos simples, de sucos, tanto naturais quanto industrializados e refrigerantes. Então, as pessoas estão destruindo os seus fígados tomando suco de laranja, tomando refrigerante, tomando suco de caixinha, que é pior ainda, tomando caldo de cana. É importante ressaltar algumas questões aqui sobre fruta e excesso de frutose. São coisas completamente diferentes. Não tenham medo de fruta. Fruta é maravilhoso, do jeitinho que veio da natureza. Ela é completa, ela tem água, ela tem vitaminas, ela tem a frutose, que é o açúcar da fruta, tem fibras, que deixa a fruta completinha, equilibrada, com baixo índice glicêmico. O problema está no homem vir, né? O ser humano vem e faz o suco da fruta e joga fora o que a fruta tem de melhor, o que deixa ela equilibrada. O que deixa a fruta equilibrada? A fibra. Então, quando a gente joga a casquinha da uva fora, quando nós jogamos o bagaço da laranja fora, nós desequilibramos a perfeição que veio da natureza. E nós consumimos a frutose sem a fibra. Frutose sem fibra, alta absorção rápida de açúcar na sua corrente sanguínea, o que leva ao pico de insulina, que é um hormônio também armazenador de gordura. Então não tenham medo de fruta, mas cuidado com o que você está julgando ser saudável. Porque, doutor Cristiano, muitas pessoas optam pelo suco de laranja ou pelo suco de uva para ser mais saudável mesmo. E a gente não julga isso, porque realmente a pessoa está tentando. E por um lado ela está certa, ela optou pela fruta. Porém, por outro, ela não parou para pensar na concentração de frutose, porque a concentração é o problema. E essa alta concentração o seu fígado não aguenta. Então, só tomem cuidado com como está feito o alimento, porque a forma de preparo muda o jogo da absorção. Não é, doutor Cristiano? Não existe suco de fruta saudável, em hipótese alguma, em nenhuma condição. Não tem nada que tire esse malefício. A fruta, sim, ela é benéfica. Então, a gente tem que diferenciar chupar uma laranja de tomar o suco de laranja. São duas coisas muito diferentes. É essa diferença que a gente quer frisar isso. A frutose que existe nas frutas, quando a fruta é consumida na forma original dela, não tem problema nenhum, ela não vai te causar nenhum problema. A fruta vai te dar vários benefícios, como antioxidantes, como vitaminas, como fibras, que vão alimentar as boas bactérias intestinais e vão te ajudar na sua saúde geral e no emagrecimento, né? Agora, o problema é consumir esse suco processado, é retirar o suco e coar, tirar a parte boa da fruta. Aí gera o desequilíbrio. Aí o problema é esse, desequilíbrio. Doutor Cristiano, eu quero dar uma dica bem interessante para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Quando você for consumir sucos,
opte por frutas que são azedinhas, que são Ácido. azedas ou ácidas, isso mesmo. Então, o maracujá, a acerola, o limão, o abacaxi, são frutas que dá para você fazer suco. E o melhor é fazer refresco. Sempre coloque menor proporção de fruta para maior proporção de água. Faz o refresco, não faz suco concentrado de fruta. Esses casos são exceções, né, Nutri? Porque essas frutas não têm quase nenhuma frutose. Isso Então, mesmo. o limão não tem quase nenhuma frutose, o maracujá, porque é azedinho, é ácido. Então, aí, nesse caso, é uma exceção da regra. E além disso, pessoal, nunca adicionar açúcar, né? Quando nós falamos do suco de laranja e de uva, é sem adição de açúcar mesmo, é a frutose natural. Eu falo que quando a gente tem o Dr. Cristiano, é uma frase dele, né, que ele fala muito, que o conhecimento liberta. E através dessas verdades, nós vamos abrindo a mente, né, e clareando que o emagrecimento pode ser verdadeiro, pode ser gostoso, pode ser saudável e pode ser muito mais barato também, né? E que pequenas coisas mudam o nosso jogo. Gostaram das 3 verdades secretas de hoje, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!